Serginho, você manda, cara. A seleção é sua. Se você quiser fazer só do Botafogo não, eu posso fazer ou do uma automobilismo, você que monta, velho. Posso fazer futebol, né? A gente tá no de lavada, aqui o papo é futebol. A gente pode fazer uma seleção de futebol. Vai. Goleiro, por exemplo. Goleiro que eu admiro... Jefferson! Não. Você sabe que eu tenho uma admiração... assim, muito especial por um goleiro que me marcou muito, que foi o Manga. O Manga foi um goleiro do Botafogo que marcou muito, porque o Manga, ele não era só um goleiro, ele era um fanfarrão. Então eu gostava demais daquelas fanfarronices dele. Uma vez ele brigou com o João Saldanha queria dar um tiro no Manga, o Manga pulou o muro. Então eu boto aqui no gol o Manga, que foi um cara que teve pouco reconhecimento, ele tá vivo ainda. Eu outro dia ouvi uma entrevista com o Milton Neves, fiz uma entrevista com ele tá morando no Chile, tá morando em Santiago ainda, tá falando inclusive com um sotaque, assim, um sotaque espanhol, castelhano, né? Então eu coloco o Manga aqui como lateral direito, como goleiro. Na lateral direita, Carlos Alberto Torres, né? Carlos Alberto Torres é uma entidade, né? É uma entidade, a gente não brincadeira. Precisa... Aqui como zagueiro eu coloco Luiz Pereira. Luiz Pereira do Palmeiras foi eu vi Luiz Pereira e Amaral e vi Luiz Pereira e Beto Fuscão. Tá louco. Porque o Luiz Pereira, ele era chamado de Luiz Chevrolet. Então teve uma zaga do Palmeiras que era Chevrolet e Fuscão, que era o Luiz Pereira e o Beto Fuscão. Aqui nessa posição vai jogar o Osmar, que foi um zagueiraço do Botafogo, da seleção brasileira, que infelizmente fica marcado pelo drible que tomou do Roberto Dinamite naquele golaço que o Roberto fez no Maracanã, numa vitória do Vasco em cima do Botafogo. O Osmar sempre é lembrado pelo drible que ele tomou, mas era um zagueiraço que é uma daquelas injustiças de seleção brasileira, o Osmar. E na lateral esquerda eu vou colocar o Marinho Chagas, o Marinho Bruxa, que jogou demais também, o jogador da seleção brasileira, um nordestino, um dos primeiros nordestinos a vingarem no futebol, foi o Marinho Bruxa. Meio campo aqui. Cara, difícil colocar o Marinho Chagas, tinha Newton Santos, Caju, você tinha tanta gente pra colocar aí, cara, tá louco. Aqui, no meio campo, aqui, o número 5, eu vou... Aqui número 5, eu vou com um jogador que eu gostava muito, que chamava-se Carlos Alberto Pintinho. Jogou no Fluminense, era um cara eu sempre falo dele. Sempre falo do Pintinho. Pintinho era um cara que jogava com a cabeça de pé. Eu podia colocar o Andrade do Flamengo aqui também, porque é um cara que eu gostava demais, mas o Pintinho tinha uma categoria, uma classe pra jogar absurda. Camisa 8, só existe um camisa 8. Fácil. Gerson. Exato. Gerson é o maior camisa 8 que o Brasil já teve. E o 10 é o Pelé, não dá pra dizer que não dá. Camisa 7 aqui é o Jairzinho, é o nosso furacão da Copa. O camisa 9, pra mim, é o Roberto Dinamite. Achei que você falava Túlio. Não, camisa 9 é o Roberto. E com a 11 vai jogar o Zico, porque o Zico, ele... Tirou o Mané? Não, o Mané é uma entidade. O Mané não pode estar aqui no meio. Talvez eu até tiraria o Pelé também, mas é porque esse time aqui com o Pelé, ele fica completo. O Mané é uma entidade. O Mané, ele transcende o futebol, ele transcende digamos assim, a eloquência do futebol, porque ele inverteu as possibilidades, ele inverteu a lei da física. Então o Mané é uma entidade. O Mané, ele tá aqui presente com todos aqui. Mas se a gente fizesse uma seleção, a minha seleção, fica assim, fica com o Roberto Dinamite aqui na frente e com o Zico compondo esse meio campo, porque pra mim o Zico foi, no Brasil, pra mim é o segundo maior jogador de futebol que eu vi. Eu vi Pelé. Na minha escala tá Pelé, Maradona, que são os dois caras que eu mais vi jogar, e dentro do Brasil o Zico, pra mim, que além de tudo é uma figura que eu tenho o prazer de conhecer, eu tenho uma admiração e um carinho por ele, que ele também tem por mim, muito grande. O Zico me deu uma moral uma vez muito grande, que eu era repórter de rádio ainda naquela época e cobri o Flamengo, e na época em que você podia conversar com os jogadores, e eu me lembro que o Zico uma vez me deu muita moral numa entrevista, e ele gostava muito de conversar comigo, acho que talvez por eu ser muito jovem ainda. O Zico é um cara que agora, acho que ele tá com 64, 65 anos. Eu tenho uma diferençazinha de idade, mas nós éramos quase que contemporâneos. Eu vi a estreia do Zico no Maracanã, em 72. Ele era juvenil, ele entrou na vaga do Paulinho, que era a ponta direita do Flamengo, num ataque que tinha Doval, tinha Liminha, um time que era um timaço do Flamengo, e o Zico entrou ali pra jogar uns minutinhos, era juvenil, ele era o galinho ainda, ele era um frangote, ele era o frango de Quintino, depois ele veio o galinho, mas ele era o frango de Quintino, então o Zico fica também nessa seleção da minha seleção. E outra, cara, do Botafogo aí a gente não falou de Zagallo, não falou de Quarentinha, não dá pra você fazer no futebol brasileiro, não dá pra tu fazer um 11, né? Não dá. Vamos fazer um 11, o teu 11 é 22, é 33, é 44, porque são muitos e muitos jogadores. Então de cabeça aqui agora esse foi o time que eu... Maravilha.